Boa noite, abençoados, mais que vencedores em Cristo. Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Agora são 21 horas, horário de Brasília, né? Estamos ao vivo em nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro de 2019. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos, né? É uma honra muito grande. Mais uma vez, né, o Senhor nos permite esse privilégio maravilhoso de podermos estar aqui para falar da graça dele, da revelação, trazer mais entendimento, né, mais conhecimento do Evangelho. É gratificante demais a gente poder ter a oportunidade de sermos instrumentos, né, do Espírito Santo para que haja revelação do entendimento dos amados irmãos, né? Então, eu agradeço muito a Deus por isso, por esse galardão maravilhoso. Agradeço a Deus pela vida de vocês que já estão ao vivo com a gente, né? Dos irmãos que virão daqui a pouco, muitos vão se achegando aos poucos, né? E também de você que está assistindo pela gravação, né? Nós estamos ao vivo agora, mas muitos irmãos assistirão depois à gravação, tá? Então, sejam todos vocês muito bem-vindos para mais um estudo do Evangelho, né? Hoje é o terceiro estudo a respeito da escatologia consumada. Tá? Nós começamos na semana retrasada, né, com um estudo de premissas, né, sobre a escatologia consumada, alguns pontos, etc. Tá? Importante para o entendimento, uma base. Na semana passada nós trouxemos o entendimento acerca das 70 semanas de Daniel, completamente consumadas, né? Eu quero convidar você que está assistindo a gravação, ou mesmo ao vivo, se você não assistiu aos estudos passados, assista, tá? Aqui embaixo do vídeo no YouTube tem o link, tá bom? De todos os estudos. E você clica no link, você vai entrar na nossa playlist e você vai encontrar ali todos os links dos nossos estudos de escatologia, tá? Então assista desde o primeiro, né? Ah, Cristiano, eu estou aqui ao vivo, né? Eu não assisti os dois primeiros. Não tem problema, amado. Assiste ao vivo até o final. Depois você volta e assiste os outros dois e assim você continua, né? A gente pretende continuar nesse assunto. Não tem assim uma data para acabar os estudos, né? Então, enquanto houver assunto, enquanto for interessante, né, e for agregar ao conhecimento, a gente vai estar sempre trazendo aqui às sextas-feiras, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como vocês viram aí, vamos falar do sermão profético de Jesus, né, esse sermão que é maravilhoso, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho no áudio. Coisa rápida, tá? Perfeito, está ótimo, está tudo perfeito aqui. Então, vamos lá, né? São 21h03. Deixa eu preparar aqui. Hoje, amados, eu vou olhar bastante aqui para a esquerda, tá? Porque eu estou operando, né? Além de fazer o estudo com vocês, eu estou operando. Minha esposa não pode estar aqui ao longo da semana, não está podendo, né? Ao longo da semana estar comigo aqui devido aos compromissos dela. Então, eu estou, além de fazer o estudo com vocês, eu vou operar também, vou fazer a produção aqui para vocês. Tá? E também eu estou acompanhando o retorno, né? Então, eu estou aqui para fazer a produção com um monitor. E a minha esquerda, hoje, eu tive que colocar forçosamente o meu retorno bem à minha esquerda aqui. Então, vou ficar olhando muito para lá para acompanhar, né? Para ver se a transmissão está indo bem. Inclusive, eu quero falar sobre isso, tá? Se houver aí alguma queda, amado, eu espero que não haja, né? Mas se houver alguma queda no sinal aí, aqui, às vezes acontece, né? Na internet cair por aqui, fica aquela bolinha famosa do YouTube rodando, né? Se caso acontecer isso, eu peço a você que não desanime. Espera um pouquinho. Geralmente, quando cai, se cai, o sinal geralmente ele volta rápido, tá? Eu vou dar um jeitinho de reconectar aqui. Ainda que demore uns segundinhos ou uns minutinhos, eu vou me esforçar para voltar para a gente continuar o raciocínio, tá? Então não desanima não, fica firme com a gente até o final aí. Eu creio que, se Deus quiser, não haverá nenhum tipo de problema, né? Vamos lá então, abençoados, sem mais demora. 21h05. Vamos lá, então. Vamos ao nosso tema, então, de hoje. Eis aí. O tema de hoje é o sermão profético de Jesus. Vamos dar uma passada em boa parte, quase todo o capítulo 24 do livro de Mateus, né, o livro histórico de Mateus. É claro que o sermão profético ele aparece também nos outros livros sinóticos, né? Mas eu vou me ater apenas aqui a Mateus 24, tá? Que com certeza é o relato mais completo do sermão, no meu modo de ver, tá bom?
Então vamos nos ater a Mateus 24. Vamos passar em outras partes da Bíblia, né? Mas o ponto principal é Mateus 24, tá? Então vamos lá. Vamos começar lendo os capítulos do 1 até o 3. Lembrando que há pontos importantes, né, dos estudos passados, tá? E por isso que é importante, mesmo que você esteja ao vivo ou assistindo a gravação, é importante você voltar nos outros estudos, tá? Eu não vou voltar muito, não vou relembrar tanta coisa, tá? Mas alguns pontos eu vou relembrar rapidinho, mas é importante você voltar para você poder entender legal, tá? Na semana passada nós falamos a respeito das 70 semanas de Daniel. E nós vimos ali, né, naquele estudo, que todas as semanas de Daniel foram cumpridas já, né? As semanas são as chamadas semanas de anos, né? Onde cada semana corresponde a 7 anos, né? Ou seja, cada dia da semana, dia, né, entre aspas, corresponde a 1 ano, logo uma semana são 7 dias, tá? O que acontece? Alguns defendem que a última semana, eu já vi pessoas dizendo, né, que a última semana de Daniel, toda ela ainda está por vir, tá? E já vi pessoas também defendendo que ela foi até a metade, né? Porque, como nós vimos na semana passada, a última semana de Daniel, ela se dividiu em 2 períodos, né? E o primeiro período foi do início do ministério de Jesus até a morte do Senhor, né? Em meados do ano 30, ou seja, 3 anos e meio. Amada, é interessante, o relato histórico, o relato bíblico, quando você compara com a história da humanidade, com os cálculos dos tempos, é uma coisa muito precisa e maravilhosa, né? Então a gente viu ali que realmente na metade da semana, né, a semana de anos, né, ou seja, após os 3 anos e pouco, né, 3 anos e meio, vamos arredondar, né, vamos dizer assim, o Jesus morreu. Depois de 3 anos e pouco do seu ministério, ele morreu e cumpriu o que foi dito ali. E aqui em Mateus 24, Jesus ele cita, obviamente, o que Daniel falou, e Jesus está falando da metade da última semana, que para alguns ainda vai vir, como eu falei. Alguns dizem que a última vai acontecer inteira ainda, o que não faz nenhum sentido, né? Se você assistir ao estudo passado, você vai ver que isso não faz sentido. E alguns dizem que a metade já aconteceu, mas a última metade também está por vir, o que não faz também qualquer sentido, tá? A última metade, né, a segunda metade da última semana é exatamente os relatos aqui de Jesus, né? O sermão profético do Senhor. Ele fala exatamente de todo aquele período. É claro que ele fala um pouco antes, né? Algumas coisas aconteceram até antes, né? No período que a gente chama período de transição, né? O Senhor morreu e ressuscitou. E ali iniciou-se um período de transição até o ano 70, onde houve a consumação de todas as coisas, onde aconteceu a parousia de Cristo e a destruição de Jerusalém, né, que coincidiram, né, e já estava, obviamente, programado e profetizado. Então, a parousia e a destruição foi ao mesmo tempo, né? Então, algumas coisas aconteceram até antes, dentro desse período de transição, entre a metade da semana, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, até o ano 70. Então, a gente vai passar por todo esse período aí, né? E vamos ler, então, Mateus 24. Vamos lá. Vamos começar, então, do 1 até o 3. Mateus 24, 1 primeiro. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, note bem isso, amado, ele estava saindo do templo, o templo que viria a ser destruído no ano 70, o templo maior dos judeus, o orgulho dos judeus, da lei, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, vejam só, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, vai imaginando, né? O Senhor saiu, os discípulos saíram, e eles se aproximaram, né, e foram mostrar a estrutura, né, observar a estrutura do templo. Note que nós separamos aí, nós destacamos, né, o termo templo, a palavra templo. Vamos para o 2. Vamos lá.
Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Note, Jesus está se referindo a quê? Ao templo. Note que os discípulos saíram com ele e chegaram perto dele, começaram a mostrar e apontar para ele a estrutura do templo. Aí Jesus disse: não vedes tudo isto? Agora veja, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha que coisa tremenda, meus amados. Observem bem isso. O que nos foi ensinado, ao menos para mim, na minha época lá do sistema religioso, o que me foi ensinado? Eu creio que para vocês também, né? Que quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, estava se referindo aos prédios modernos, né? Aos dias de hoje, a alguma suposta catástrofe apocalíptica dos nossos tempos, né? Onde os prédios iam ser destruídos, ia cair tudo por terra, ou seja, o planeta Terra seria destruído, né? Essa é a visão. Está vendo, irmão? Jesus profetizou: não ficará pedra sobre pedra. E as pessoas sempre trouxeram para os tempos atuais, né? E a gente sabe que isso não faz nenhum sentido. E é bom que você fique atento a isso. Por isso que nós destacamos a palavra templo e Jesus falando: está vendo tudo isto? Ou seja, tudo isto é o quê? São os prédios de hoje, as casas, os monumentos. Não, meus amados, tudo isto, no caso, é aquilo. Ou seja, o templo. Então os discípulos saíram, começaram, né, a mostrar a Jesus a estrutura. Jesus falou: vocês estão vendo tudo isso? Vou falar para vocês uma coisa: não vai ficar pedra sobre pedra disso aqui. Vai cair tudo, vai vir abaixo. Tá? Então Jesus falava daquele templo, não de construções futuras. Tá? Vamos para o versículo 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Senhor, dize-nos, quando serão essas coisas? Né? A destruição do templo e tudo mais. E que sinal haverá, note bem, da tua vinda, e do fim do mundo? Tremendo isso aqui, né? Senhor, qual o sinal? Que sinal haverá, note, amado, da tua vinda? Ou seja, o contexto de Mateus 24 está se referindo à vinda de Jesus, a volta, ou seja, Jesus estava ali presente com eles, e eles se referem à vinda. Se ele já estava ali, então significa que eles estavam perguntando sobre a segunda vinda. Tá vendo bem, né? Então eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Que muitos dizem que vai ser no futuro, que vai acontecer daqui a não sei quantos anos, né? E sempre profetizam e dizem que vai acontecer, e nunca acontece. Por que será, né? Já houve a Primeira Guerra Mundial, disseram que ia acabar o mundo, houve a Segunda Guerra, e houve várias guerras, né? E sempre há rumores de guerras por aí, aqui, acolá, porque no mundo é assim, né? O mundo, desde que é mundo, sempre houve guerras, isso é comum, e é normal, tá? Então, qual é o sinal, Senhor, da tua vinda e do fim do mundo? Interessante isso, né? Por que as pessoas colocam no futuro? Não ficará pedra sobre pedra disso aqui, do templo. Mas elas dizem que são os prédios atuais ou futuros. Por quê? Justamente pelo entendimento aqui da palavra mundo. Meu amado irmão e amada irmã, é importante vocês entenderem que a palavra mundo na Bíblia, em português, ela aparece em 3 palavras, na verdade. São 3 palavras com significados distintos, né, que são traduzidas em português para mundo. Tá? São as palavras aion, a palavra cosmos e a palavra oikumene. Tá? A palavra aion, por exemplo, traduzida aqui por mundo, né, essa palavra que aparece nesse versículo aqui, ela significa era, período de tempo. Então, note que fim do mundo, não é que o mundo vai acabar, sabe? Depois eu vou falar de mundo, tá? Hoje não, hoje é só o sermão profético.
Mas futuramente a gente vai falar do mundo, sobre essa questão de destruição, versículos que aparentemente, né, apontam para isso, restauração. A gente vai falar disso em outra oportunidade. Então a palavra que aparece aqui, fim do mundo, na verdade é fim de uma era. É fim de um período de tempo. É isso que os discípulos estão perguntando a Jesus aqui. Tá? Então, dize-nos quando serão essas coisas, o sinal da tua vinda e do fim do aion. A vinda vem do grego parousia, por isso que às vezes a gente usa, né? A parousia de Jesus, ou seja, a segunda vinda dele. Parousia no grego significa aparição ou manifestação. Então eles estavam perguntando, o Senhor, quando que vai ser a sua manifestação no reino? Quando que as pessoas vão ver o juízo? Porque a vinda do reino era a vinda do juízo. Jesus, amados, ele veio para trazer o juízo. Quando ele fala, eu vim trazer espada. Vocês se lembram que Jesus fala isso? Tem muitos que, né, ficam confusos com isso, mas por que Jesus falou isso, né? Eu vim trazer espada. É isso, porque ele veio trazer juízo para Israel. Israel precisava passar pelo juízo. E Jesus veio como Messias, não para libertar Israel de Roma, para ser um líder, né, de um governo terreno, como eles esperavam. Não, para ser um herói de guerra. Não. Jesus veio para trazer juízo. E foi isso que Daniel profetizou e que Jesus está aqui, né, reforçando as profecias de Daniel. Então, a vinda de Jesus e o fim do mundo já aconteceram. Ou seja, a parousia dele no ano 70, tá? E o fim do aion. Que aion é? Que era é essa, irmão cristiano? É o período de tempo da lei. Antigo pacto e novo pacto. Vocês entendem que não há como você dizer que prega a graça e dizer que Jesus ainda vai voltar? Porque, amados, se Jesus ainda vai voltar, ou se haverá uma terceira vinda, significa que o novo pacto não foi inaugurado. Significa que esse aion, traduzido aqui por mundo, não mudou. E esse é o ponto dessa visão da escatologia consumada, que ela não só ressalta a graça, né? Ela nos faz entender que, de fato, houve uma mudança de aion, ou seja, hoje houve o fim do mundo, ou seja, daquele período de tempo para um novo período de tempo que a gente entende que é eterno, né? Então você diz, eu prego a graça, mas Jesus vai vir ainda? Isso não faz sentido. A vinda de Jesus é justamente marcando o início definitivo da graça. Ah, mas o irmão, ele não inaugurou a graça na cruz? Sim, amado, na cruz ele cumpriu a lei, ele ressuscitou, ele iniciou um período de tempo de transição, né? Então a graça, podemos dizer que ela foi inaugurada no sentido espiritual, ela passou a valer de fato. A lei não precisava mais ser cumprida a partir da morte e ressurreição de Jesus. Só que, na verdade, a lei continuou sendo praticada pelos judeus, né? Até como um ato, obviamente, de desobediência. A graça já valia, mas eles continuaram cumprindo ali no templo. Vocês compreendem? Então, aquele aion tinha que acabar. Jesus morreu e ressuscitou, mas aquele aion ainda estava ali, né? O império de trevas que representava a lei, toda aquela maldição, ainda estava ali contaminando a criação. Então, aquele aion tinha que acabar. Entende? Então, a vinda de Jesus, você vê que a pergunta aqui coloca o quê? As duas coisas no mesmo tempo. Quando serão essas coisas? Quando haverá o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, a vinda de Jesus e o fim do mundo é uma coisa só. Agora, o fim do mundo é o quê? Acabar o planeta? Explodir tudo? Não, é o fim de um aion, é o fim de um período de tempo, fim definitivo da lei. Vamos continuar então, Mateus 24, versículos 4 e 5. Vamos ler o 4 aqui. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, aí já é o 5, né? Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. As pessoas trazendo para o futuro dizem, está vendo? Existem hoje muitos falsos profetas.
Amado, de fato, falso profeta é a mesma coisa das guerras. Enquanto o mundo era mundo, sempre houve guerras, sempre vai haver. E mesma coisa, amado, profeta falso sempre houve. Entende? Antes de Cristo houve, durante o advento de Cristo, a manifestação dele, a primeira manifestação, houve. Antes da vinda, no ano 70, houve. Entende? Jesus está falando daqueles falsos cristos que apareceriam justamente nesse intervalo, antes do ano 70. E aparece, amados, relatos na Bíblia. Vamos ler agora. Aparecem relatos na Bíblia de esses falsos cristos, alguns deles. Naturalmente houve outros, tá? Mas nós conseguimos ver em Atos dos Apóstolos, por exemplo, o relato de alguns desses falsos cristos, falsos profetas, se cumprindo, amados, naquele período. Hoje existem falsos profetas? Claro que existem, mas Jesus está falando de falsos profetas naquele período relativos à parousia, né? Dizendo que eu sou o Cristo, eu que sou o Messias. Então era relativo àquele tempo, não é o nosso tempo. E se cumpriu de fato. Vamos ver aqui, só para uma comprovação histórica, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler os versos 36 e 37. 36. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, olha aí, dizendo ser alguém, né? Se dizendo alguém, naturalmente um profeta ou o próprio Messias, né? E este se ajuntou o número, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens. Olha só, amado, o poder do falso profeta, né? O qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Que coisa, hein, amado? Vamos continuar a leitura. Depois deste, levantou-se Judas, um outro Judas, né? O Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, ou seja, muitos seguiram ele. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Está vendo um relato de falsos profetas acontecendo naquele período de transição ali? Isso aqui foi tudo antes do ano 70, amados. Vamos ver um outro exemplo. Atos 21, 38. Aqui, amado, é o apóstolo Paulo. É interessante, né? Paulo estava numa situação super difícil aqui. Eu não vou entrar nos detalhes. Depois, se vocês quiserem, podem ler o contexto, né? Paulo estava numa situação muito difícil aqui e ele foi confundido com um falso profeta, um tal egípcio. Vejam só. Veja. Alguém perguntou para Paulo: não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 sicários? Olha que coisa, amados. Esses sicários, eles eram um grupo de guerrilheiros que se juntaram para tentar enfrentar Roma. E um tal egípcio, não citei o nome dele, inclusive o historiador Flávio Joséfo fala desse egípcio. Me parece que por volta do ano 54, sabe, houve esse tipo de manifestação, de juntamento, né? No deserto eles vieram para Jerusalém, né, para tentar enfrentar Roma. E não deu certo, porque os soldados de Roma impediram, né, conseguiram bloquear, né, essa tentativa de retomada, enfim. Não tinha como, né, amados? Roma era uma máquina de guerra, abençoados. A derrota era óbvia, né? Mas havia essas tentativas desses falsos profetas que conseguiam juntar muitas pessoas. Imaginem só, amados, esse tal egípcio aqui que alguém confundiu com Paulo com esse egípcio. Esse homem conseguiu arrastar 4.000 homens para o deserto. Ou seja, o que Jesus profetizou estava se cumprindo. E, obviamente, houve outros falsos profetas, amados, principalmente mais próximo, né, do ano 70, houve. Mas aqui é só para você ter ideia de que na própria Bíblia já relata o cumprimento do que Jesus falou. Vamos continuar? Mateus 24, versículos 6 e 7. Olha só.
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então havia, amados, muitos rumores de guerra, né? E houve, né? Eram as guerras dos judeus contra Roma. Houve muitas batalhas dos judeus contra Roma. Até a destruição do templo em 70, e mesmo depois de 70 ainda houve, sabe, guerra aqui, ali e tal, mas no ano 70 que foi a chave de tudo, né, o encerramento, porque foi no ano 70 que o templo veio abaixo. Então houve tudo isso. 27. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Aí muitos trazem para os dias de hoje, né? Está vendo uma peste no mundo, há terremotos, fome. Amados, é evidente que há. É a mesma coisa da guerra que eu falei. Isso aí acontece, amado. E vou dizer uma coisa para vocês. O mundo hoje tem muito menos fome do que havia. O mundo no geral. Porque mundo aqui tem um sentido do Império Romano, né? Hoje o mundo no geral tem menos fome do que havia. Há guerras? Claro que há. Há terremotos? Claro que há, porque são coisas naturais, queridos. Acontecem pestes? Sim, acontecem. Se você observar na história, né, me fugiu o período agora, amado, a Idade Média. Vai observar, amados, quantas pestes ocorreram na Idade Média. Isso significa, então, que Jesus voltaria na Idade Média ou voltou lá? Não, foi antes do ano 70. Então, pestes, terremotos, essas coisas todas sempre existiram no mundo e sempre vão existir. Mas Jesus estava falando de pestes, de fomes, de terremotos específicos que aconteceriam ali, ao redor deles ali, como sinais do que aconteceria. Entende? Isso tudo vai acontecer como sinais. Então, amados, existe um relato, na verdade são 7 livros, né? Que são os livros Guerra dos Judeus. São 7 volumes, escritos pelo historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele era judeu, né? Ele se tornou depois cidadão romano, e ele foi um historiador. Ele nem era cristão, amado. É bom que se diga isso, né? Cristiano, ele era cristão, então... Não, ele nem tinha compromisso o Flávio Joséfo, ele não tinha compromisso de confirmar a Bíblia. Vocês entendem isso? Ele não tinha compromisso. Então, os relatos dele confirmam exatamente o que Jesus predisse. E não que ele tivesse compromisso em confirmar o que Jesus tinha dito. Não, muito pelo contrário. Então, por exemplo, há relatos históricos, para vocês terem uma ideia, de tudo isso que Jesus falou aqui, nação contra nação, ou seja, Roma contra Israel, contra Jerusalém, reino contra reino, fomes, pestes, enfim. Quer ver alguns relatos históricos? Em Cesareia, por exemplo, foram mortos mais de 20 mil pessoas, entre judeus e sírios, uma guerra que houve lá. Em Alexandria, mais de 50 mil judeus morreram. Foram essas guerras. Eram rumores, de repente viam guerras, batalhas. Damasco, por exemplo, fez uma conspiração contra os judeus e matou mais de 10 mil pessoas desarmadas. Então, ali no Império Romano, amado, houve muito distúrbio social. Né? Os israelitas, eles tinham muita raiva, vamos dizer assim, do Império Romano, porque eles eram sufocados, né? Com impostos, com todo aquele peso estatal, né, de Roma contra o povo ali. Então, havia muito distúrbio social e sempre havia essas guerras, essas revoltas. Né? Só que era difícil enfrentar o Império Romano porque, como eu disse agora há pouco, eles eram uma máquina de guerra, né, amados? Então, por exemplo, 30 anos antes da queda do templo, houve muitos terremotos e catástrofes. Por exemplo, no ano de 46 depois de Cristo, houve um grande terremoto em Creta. Em 51 depois de Cristo, houve um grande terremoto em Roma e em Frígia. Inclusive, esse terremoto de Frígia, ele foi mencionado por Tácito, que foi um historiador romano também. Em 67 depois de Cristo, 3 anos antes da queda do templo, né, houve um terremoto muito forte que sacudiu Jerusalém.
E aí, amados, devido a essas guerras, né, toda essa situação... Gente, situação de guerra é uma situação terrível, né? Então, devido àquela situação de guerra, aquelas batalhas que havia, né, e por causa desses fenômenos, terremotos, destruição, houve muita fome no Império Romano, amados. É isso que Jesus estava profetizando. Ele não estava falando dos nossos tempos. Como eu falei, nos nossos tempos, há até menos fome do que havia. Há hoje menos pessoas miseráveis do que havia anos atrás. Entende? Então não faz sentido você dizer que Jesus está profetizando sobre os nossos tempos, ou sobre o futuro, enfim. Ele está falando de coisas que aconteceriam antes da queda do templo, antes da parousia dele. Então, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos um relato de uma grande fome. Note que isso é o quê? Antes do ano 70. Vamos ver Atos 11, 28? Vejam só. E levantaram-se um deles, aqui no caso o contexto era um profeta, né? E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Lembrando que mundo aqui é oikumene, é o mundo habitado. No caso ali se referia ao Império Romano. Tá? Então haveria uma grande fome em todo o Império. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Está vendo aí? Está vendo a comprovação histórica do que houve? Estão percebendo? O que Jesus profetizou aconteceu entre exatamente a metade da última semana, né? Depois da morte dele e ressurreição, até o ano 70. Isso aqui tudo aconteceu nesse período. Se concretizou, amado. Qual o sentido de você colocar isso no futuro? Vocês estão entendendo? Então, pessoal, devido aos cercos romanos, houve uma grande carestia em Jerusalém. Foi tudo muito caro, era muito difícil, né? Eu vou abrir aspas aqui para um relato histórico interessante. Veja, enquanto tudo isso se passava em redor do templo, né, a fome e a carestia faziam tal devastação na cidade que o número dos que elas destruíam era impossível de se conhecer. Olha só. Os famintos moradores de Jerusalém comiam até mesmo a sola dos sapatos, o couro dos escudos e punhados de feno podre. Olha, amado, o que a fome não faz, né? Houve muita fome ali por causa dessas guerras, peste, por causa, né, doenças e, enfim, uma destruição por causa desses terremotos, tudo mais. Amado, isso foi a grande tribulação. Você entende? Mas era o princípio, eram sinais. Mateus 24, 8, vejam só. Reparem. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Princípio. Que dores são essas aí? Interessante isso aqui. A palavra dores aqui, dor, né? Ela vem do grego odin. Significa dores de parto. Interessante, né? Ou seja, parto é o quê? É alguém que está grávida e vai dar à luz, né? Entende? Então, ou seja, vamos dizer assim, a criação, metaforicamente, estava grávida de uma nova criação. Ela estava aguardando o nascimento de uma nova criação. Nascimento este que aconteceu com o fim definitivo da lei, com a destruição do templo, com o fim daquele aion. Vocês percebem? Isso foi a transformação. Quando se fala em transformação, é isso. É a transformação das realidades. A realidade da lei e a realidade da graça. A realidade daquele aion antigo e do novo. Então podemos dizer que havia uma grávida, no caso, vamos dizer que a criação estava grávida, aguardando uma nova. O nascimento de uma nova era mesmo. Muitas pessoas têm medo desse termo nova era, né? Na época que eu era religioso, havia um pavor tremendo, nova era, e as pessoas ficavam desesperadas. Não, nova era é uma coisa boa, é um novo aion, ou seja, a graça, nova aliança definitiva. Entende? Então, esse parto, né, são o princípio das dores, ou seja, a grávida está sentindo dores de parto, ou seja, o neném não vai nascer ainda, mas ela já está sentindo dores. É isso que Jesus está falando aqui. Vamos continuar então? 24, agora do 9 ao 13. Vamos ler aqui.
Vamos lá. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Isso é tudo o que aconteceu, amado. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10 ao 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, por causa de toda aquela comoção social, né, amados? Houve muito problema por causa disso, né? Isso foi realmente consequência de tudo que aconteceu ali. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, aquilo que a gente já viu, né? E enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Foi o que aconteceu. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Maravilha, né? Aí alguém traz para a salvação eterna. Não é, amado. O contexto aqui é a salvação daquele problema, né? Da destruição total. Não é salvação eterna isso aqui. Tá? Então aquele que perseverar vai ser salvo daqueles acontecimentos. 14. Interessante o 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E aí sim, então, virá o fim. Aí você pergunta, mas Cristiano França, o evangelho foi pregado a todo o mundo? Sim, amado. O que era o evangelho do reino? Era o evangelho, era a boa notícia em relação à vinda do reino que estava ali às portas. Era a mensagem que deveria ser pregada para os judeus, para eles entenderem que o Messias já tinha vindo e que ele voltaria, ou seja, que haveria o juízo. Essa era a mensagem do reino. E ela foi pregada em todo o mundo. O mundo, como eu falei, aqui é oikumene, é o mundo habitado, era o Império Romano. Quando eles falavam oikumene naquela época, se referiam ao Império Romano, onde estavam ali as 12 tribos. Então, por exemplo, se você se lembrar do relato da descida do Espírito Santo, por exemplo, no dia de Pentecostes, né, sobre os judeus, ali houve o quê? Muitos falavam várias línguas terrenas, né? E naturalmente isso simbolizava o quê? O avanço da palavra. Aqueles judeus que receberam ali o dom daquelas línguas, eles foram falar, amados, espalhar a mensagem no oikumene. Entende? Isso é um exemplo. Então, o trabalho ali dos discípulos de Jesus, né, do próprio Paulo, que também teve um ministério entre os judeus. Paulo foi apóstolo dos gentios, mas ele pregou também entre os judeus. Então, todo esse avanço da igreja, da mensagem de Cristo, e nesse caso em especial para os judeus, aconteceu antes do ano 70. Todo o mundo, todo o oikumene, todo aquele mundo habitado recebeu a mensagem do reino. Acho que está claro isso, né? Vamos continuar? 15 até o 29 agora. Aqui, achei. Vamos lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está vendo Jesus citando Daniel? Foi o que nós estudamos na semana passada. Está no lugar santo, quem lê, entenda. 16 ao 18. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está vendo? Os que estiverem aonde? Na Judéia. É interessante, amado, quando eu ouvi isso aqui, eles ignoravam esse termo, né, na Judéia. Né? Eles só falavam assim, está vendo, irmão? Tem que fugir para o monte. Quando Jesus voltar, quando houver uma explosão no céu aí, tem que correr todo mundo para o monte. Eles trazendo para os tempos atuais, amado, que é um absurdo, amado. Mas eu ouvi isso sim, meu irmão. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui Jesus está falando justamente das guerras, da invasão de Roma. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa da sua casa. Fica no alto para se proteger. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Olha o que Jesus está falando, amado. 19 e 20. Mas ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Amados, é tremendo, né? Eu me lembro que eles colocavam um pavor nas mulheres que estavam grávidas na igreja. Porque a mulher ficava pensando, puxa, se Jesus voltar eu estiver grávida, eu estou perdida. Como é que eu vou correr para o monte? Que coisa tremenda, né? Quanta bobagem a gente aprendeu, né?
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que, amado, isso? Porque os soldados romanos, com muita maldade no coração, né, eles tinham um prazer maior de matar as grávidas. Olha que coisa tremenda, né? Ela, tipo, estou matando o inimigo antes dele nascer. Né? Então, eles tinham um prazer especial. Quando viam uma grávida, eles iam lá e matar. Queriam matar. Né? Havia uma sede maior por matar mulheres grávidas. É por isso. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque o inverno lá é muito rigoroso, e nem no sábado, que era o dia lá deles guardarem, dos judeus guardarem. Né? Vamos para o 21. Eu vou ler até o 29 agora, nessa etapa. Né? Então vamos para o 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Foi a grande tribulação, amados. Foi justamente nesse período final da segunda parte da última semana. A grande tribulação não é algo que vai vir no futuro acontecer, não vai acontecer grande tribulação nenhuma no futuro. Não relativa a um apocalipse bíblico, nada a ver. Isso aqui foi o que aconteceu naquele tempo. Foi a grande tribulação que os judeus passaram. Especialmente na segunda metade da última semana. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, glória a Deus, né? Serão abreviados aqueles dias. 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. É aquela história, né, amado? Dos falsos profetas e tudo mais. Né? Não lhes deis crédito. 24 e 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, se possível fora. Né? Eis que eu vou-lo tenho predito. Olha que coisa, amado. Tudo isso aí aconteceu, historicamente comprovado. Não há o que falar sobre isso. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, né? Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. São alertas que Jesus estava fazendo, né? Agora observe o 27, amado. O 27 é interessante. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda, a parousia do Filho do Homem. Interessante esse versículo aqui, Oriente e Ocidente. Por quê? Jesus diz que assim seria a vinda dele, né? Por quê? Eu entendo que é uma revelação interessante aqui. Porque Jesus, amado, ele foi o quê? Do Oriente. Quando aqueles magos, eles chamam erroneamente de reis magos, né? Quando aqueles personagens viram a estrela, o que eles disseram? Olha, eu vi a estrela do Oriente. O rei dos judeus nasceu. Onde está o rei dos judeus? Né? Eu vi a estrela do Oriente. E eu te pergunto, Roma, o Império Romano, era o quê? Ocidente. Está percebendo a revelação aí? Por quê? Porque foi o Império Romano, na pessoa do imperador Tito, que cumpriu o que Jesus havia profetizado de Daniel antes. Tito, amado, com seu exército, foi o agente, né? Foi a manifestação visual da vinda de Jesus, porque houve duas manifestações. Aliás, houve uma manifestação física, né? Houve dois aspectos, na verdade. O aspecto da vinda no reino, que isso é uma outra coisa que a gente vai tratar depois, mas houve um aspecto visível, que foi justamente o que aconteceu em Jerusalém, a destruição do país, né, dos israelitas, do templo maior, que era o orgulho, sabe? Eles amavam aquele templo, veneravam, e aquilo veio abaixo, amado. Vocês estão entendendo? Tremendo isso aí. Tudo já aconteceu. Tudo já ocorreu. Infelizmente, as pessoas jogam para o futuro, né, amado? E faz as pessoas viverem apavoradas, desesperadas. Quanto tempo eu vivi assim? Mas quando você entende isso,
né? Você descansa. Poxa, passou, era sobre Israel. A vinda do Filho do Homem é como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Oriente é Jesus. Ocidente é Roma. Roma que operou, né, a destruição de Jerusalém. Tito que foi o agente. Deus colocou a espada da justiça contra Israel na mão de Tito, amado. Por isso que eu entendo que esse versículo é bem interessante. Jesus não falou isso aqui por acaso, obviamente. 28 e 29. E 29 é bem interessante. Vejam só. Vamos ler. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso aqui é uma expressão, né, um ditado popular naquela época, né? Como quem diz assim, são os sinais. É como hoje, né? Se vocês virem, por exemplo, muitos urubus, né? Quando se vê muito urubu junto, por exemplo, você sabe que ele tem uma carniça. Ou seja, quando tem muito urubu voando em certo lugar, você sabe que ele tem uma carniça ali embaixo. Ou seja, são sinais. Esse é que significa esse termo, né? Agora veja o 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E eles ensinando que isso, né, é uma coisa literal que vai acontecer ainda, as pessoas ficam desesperadas. Já pensou, gente, vou ficar na escuridão, meu Deus. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Que desespero, hein, amado? Que pânico, hein? E aí? Será que o sol vai apagar mesmo? Ainda no futuro? Cristiano, se já aconteceu, então o sol apagou? Amado, isso não é literal. Veja bem, sol apagar, a lua não vai dar mais a sua luz, né? As estrelas vão cair do céu. Isso é uma figura de colapso. É uma figura, um sentido figurado de um colapso muito grande. Entende? É uma figura de linguagem. A estrela cair do céu. Nunca houve isso. Onde você já ouviu falar que isso aconteceu? Jamais. O sol apagou. Não existe isso, amado. Entende? É uma figura de linguagem que fala de um colapso, algo terrível que iria acontecer. Vocês querem ver um exemplo? Interessante. Isso aqui não tem a ver com escatologia, mas é interessante para você ver que se trata realmente de uma figura de linguagem. Olha só. Deus usou Nabucodonosor para trazer um juízo contra o Egito. Veja bem, há um paralelo aqui, tá? Observe que, assim como Deus colocou a espada na mão de Tito para trazer juízo sobre Israel, aqui ele fez a mesma coisa. Ele colocou a espada na mão de Nabucodonosor para trazer um juízo sobre o Egito. Observe só. Ezequiel 32, vamos ler do 7, o 8 e o 11. Vamos lá. Olha só que interessante. E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. O sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Ó. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti. Está vendo que isso não é literal? Isso nunca aconteceu. Existe algum relato histórico que aconteceu isso sobre o Egito? E trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Aí o 11. Porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Por meio de Ezequiel. Um colapso viria por meio do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ele disse, eu vou tapar o sol, não haverá iluminação. Isso é o quê? Colapso. Você percebe que não é literal isso? Então, com um pouco de boa vontade, amado, estudo, atenção, a gente consegue entender. Não é que vai cair estrela nenhuma do céu no futuro, ou nem caiu na época lá, que aconteceu no ano 70. Não é isso, é uma figura de linguagem, que aponta para um colapso. Mateus 24, 30. Vamos continuar. Aqui, achei. Vamos lá.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso aconteceu de fato. E todas as tribos, note bem, tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. Esse sinal, eu já vou falar sobre ele. Vamos nos ater às nuvens. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Isso é literal também? Será que é? Com poder e glória. Vamos observar o seguinte. Vamos ler Isaías 19, versículo 1, que fala justamente desse episódio que a gente viu agora há pouco, né? Do juízo de Deus contra o Egito. Observe só o que relata Isaías e também depois Ezequiel. Primeiro Isaías 19, 1. Observe só. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. Será que Deus veio literalmente, amado, cavalgando numa nuvem? E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Olha a palavra, amado. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Isso é o quê? Você está percebendo que isso não é literal no caso? Que Deus não veio literalmente contra o Egito cavalgando em uma nuvem. O Senhor Jesus virá numa nuvem. Você percebe isso? Que é uma figura de quê? De autoridade. A autoridade vai vir. No caso aqui desse exemplo, a autoridade estava na mão do rei da Babilônia contra o Egito. No caso de Israel, a autoridade estava na mão de Tito. Ezequiel 25. Eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia. Olha aí, ó. Mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia. Olha aí, ó. É a mesma coisa, é um paralelo do que houve com Tito. O juízo do rei da Babilônia contra Egito foi o quê? Foi o Senhor vindo nas nuvens, cavalgando contra o Egito. Não é literal, é uma figura de linguagem. Entende? Então a mesma coisa aconteceu com Tito em relação a Israel. Tito foi o agente do juízo de Deus. A espada da justiça estava na mão de Tito. E ele a estender sobre a terra do Egito. Então está aí. Estão percebendo, amado? É importante. Agora, o sinal do Filho do Homem é uma coisa interessante. Porque existem relatos históricos que, de fato, falam desse sinal. O historiador Flávio Joséfo, ele relata que houve uma estrela parecida com um cometa. Que, olha só que interessante, isso não está escrito na Bíblia, isso está escrito na história. Foi um relato do historiador. Ele disse que essa estrela foi algo muito estranho, né? Essa estrela foi vista durante um ano, exatamente antes do ano 70. Do ano 69 até o ano 70, essa estrela foi vista sobre Israel, ela parecia um cometa. E diz o historiador que ela pairou sobre a cidade de Jerusalém durante um ano. Aí abre aspas, ele diz aqui: portanto, houve uma estrela semelhante a uma espada, olha só, amado, que se situava acima da cidade, que continuou um ano inteiro sobre o céu de Jerusalém. Percebe? Isso aconteceu de fato. O relato de vir na nuvem, cair o céu, cair a estrela, são relatos não literais, né? São figuras de linguagem. Agora, é interessante que esse fato do sinal, segundo o historiador, aconteceu. Agora eu pergunto, foi por acaso? Justamente no ano 70, um ano antes, foi passando um ano inteiro com aquele sinal no céu, que ninguém sabia o que era? Tremendo, né? Mateus 24, 31. Vamos lá. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais se ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Anjo aqui, amado, vem do grego angelos, significa mensageiros. Não eram anjos no sentido espiritual, com asa, com não sei o quê. Tá? É porque traduziu por anjo, mas a palavra no grego é mensageiro. Então ele enviará os seus mensageiros com clamor de trombeta. Amado, clamor de trombeta é o quê? É um anúncio do evangelho, no caso o evangelho do reino.
Eles não pregavam o evangelho da graça ali, exceto Paulo entre os gentios, né? Mas a mensagem do reino para os judeus era o quê? O clamor da trombeta. Então, os ângelos do grego foram o quê? Os escolhidos de Deus, não só os seus discípulos, mas todos, né? Os judeus que receberam a palavra, como eu citei agora há pouco, né? Os que receberam lá o Espírito, receberam dom de línguas, não foram levando, né, o evangelho do reino para as outras línguas ali, que havia judeus, as tribos espalhadas, e falavam idiomas diferentes e dialetos diferentes, e a mensagem do reino foi levada, foi o clamor de trombeta dos ângelos, tá bom? Mateus 24, 30, tá bem claro isso, né, amado? Na verdade, abençoados, esse entendimento, na verdade, ele não é difícil de entender, sabe? É uma coisa até tranquila, na verdade, né? Quando você observa, né, toda a precisão histórica do que aconteceu, e você observa o texto bíblico, e você estuda a história da humanidade, você observa que tudo aconteceu. Então, amado, é tranquilo de se entender. Vamos continuar, então? Mateus 24, 34 e 35. Deixa eu encontrar aqui. É porque, como eu falei, amado, estou sozinho aqui hoje, fazendo a transmissão, fazendo tudo. Mas eu vou encontrar, peraí. Aqui. Mateus 24, 34 e 35. Perdão. 34 e 35. Aí entra aquele versículo que nós vimos no primeiro estudo, né? Que comprova que realmente aconteceu ainda naqueles tempos. Vamos ler. Em verdade vos digo que não passará esta geração, assista o primeiro estudo, amado, para você ver lá, tá? Sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus está falando daquela geração dele lá. Não passará esta geração. Ele chegou a falar para alguns, ele disse, olha, alguns de vocês estarão vivos e me verão vindo na glória. Será que tem alguém com 2000 anos hoje? E sabe o que é interessante, abençoados, disso tudo? Aí ele diz aqui, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos um estudo que é muito interessante. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube aqui, para você que está vendo esse estudo. Além do link da nossa playlist, onde você encontra todos os estudos de escatologia, eu vou deixar o estudo Tudo Já Foi Renovado. Esse link fala, a gente toca nesse assunto da terra, né? Cristiano França, o céu e a terra já passaram? Já passaram. Jesus falou, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aconteceram. Aí ele falou, céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assista esse estudo, Tudo Já Foi Renovado, que ali a gente dá uma palhinha sobre essa questão do céu e da terra, tá? Não passará esta geração. Uma coisa que eu estava me esquecendo de falar, eu acabei de citar, as pessoas dizem, a gente falou, né, por exemplo, dessa parte onde Jesus diz, no primeiro estudo a gente falou isso, né, onde Jesus diz, olha, alguns de vocês estarão vivos, não verão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo na nuvem, vindo em poder e glória, etc. Tem gente que entende isso e interpreta isso como se fosse a transfiguração. Olha, amado, que forçação de barra, amado. Gente, pelo amor de Deus, se você não acredita em uma interpretação, e você quer acreditar à sua maneira, em nome de Jesus, busque um argumento um pouco melhor, amado. Contra esse entendimento aqui, amado, não tem argumento, tá? Então eles ficam forçando a barra, força a interpretação para cá, força para lá. Mas quando Jesus disse que alguns de vocês estarão vivos, ele estava falando da transfiguração. Nada a ver, amado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele fala claramente da vinda dele, que nós estamos lendo aqui, da parousia. Então, alguns, sim, estavam vivos. Aqueles que ouviram Jesus, alguns dos que ouviram, estavam vivos quando veio a parousia no ano 70. Não tem essa de colocar no futuro. Vamos terminar, então, Mateus 24, do 36 ao 42. Cadê o 36? Aqui. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Aqui está falando da parousia, de fato. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Espiritualmente, né, só o Espírito sabia.
37. E como foi nos dias... Isso aqui é interessante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que como foi nos dias de Noé? Vamos ver. 38, 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Olha, a vinda do Filho do Homem vai pegar de surpresa. O cerco, meus amados irmãos, que houve pelo Império Romano em relação a Israel, Jerusalém, foi inesperado. Havia guerras, rumores de guerras. Por exemplo, no ano 66, na metade do ano 66, né, exatamente, amado, os últimos 3 anos e meio da última semana, né, você vê de meados de 66 até o ano 70, foi a última semana que se cumpriu. Exatamente em meados do ano 66, houve a principal explosão dos israelitas contra Roma. A maior revolta que houve de todas essas guerras e batalhas que houve ali, a maior delas foi justamente em 66. Eu acredito que essa revolta maior, que a história registra, né, de tão importante que ela foi justamente o início da segunda metade da última semana. Os últimos 3 anos e meio. Você vê que na história, irmão, bate perfeitamente. Os judeus explodiram contra Roma, né? Houve uma batalha terrível, uma revolta muito grande em meados do ano 66. Veja só que precisão. E justamente 67, 68, 69 e 70, 3 anos e meio. Se cumpriu, a última semana de Daniel se cumpriu. Então essa maior revolta que houve em 66 marca o início do fim, exatamente. Então os israelitas passaram por toda essa tribulação, por toda essa angústia, todo esse sofrimento, e repentinamente o Império Romano, né, porque naturalmente nesse meio tempo houve um período de tranquilidade, passou, ninguém mais ouvia falar de nada, de repente o Império veio, cercou Israel, invadiu como um mar, né? Como diz lá em Daniel, né? Como um mar, não literal, obviamente, mas como um mar de gente, um mar de soldados. O imperador Tito invadiu, e aconteceu tudo que Jesus falou. E matou várias pessoas, invadiu e destruiu, e invadiram o templo, profanaram o templo, colocaram o templo abaixo, destruíram o templo. E ali se cumpriu a parousia de Jesus. Foi o aspecto visual, físico da vinda de Jesus. Alguém fala assim, mas como você diz que Jesus já veio se ninguém viu? Como assim ninguém viu, amado? A história registra. Como você diz que ninguém viu? Houve um aspecto visível da vinda do Senhor. Foi justamente a destruição de Israel. Então foi assim, eles estavam, né? Estou tranquilo, não estou vendo mais guerra, tal. De repente, invasão. Tremendo, amado. E vamos encerrar aqui, então, do 40 ao 42. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E essa passagem aqui eu me lembro muito quando ensinavam, falavam do tal arrebatamento, né? Tá vendo? Você vai ser arrancado. Aí vinha toda aquela história, né? A pessoa está dirigindo um carro, de repente ela some e o carro bate. E o piloto de avião some e o avião vai cair. Vai ser uma grande tribulação. E as pessoas vão sumir, vão ficar procurando umas às outras num desespero. Mas a gente foi muito enganado, né? Estando 2 no campo, será levado um, é o quê? O sequestro. O império invadiu, começou a sequestrar. Levava um, deixava o outro, porque um conseguia escapar, um ia para o monte, outro se escondia. Estando 2 no moendo, de moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, esses relatos de Jesus foi para confirmar, né, o que Daniel já havia profetizado. Jesus veio e confirmou. Aqui Jesus está falando exatamente da metade da última semana, né, a metade final.
E alguns dizem assim, não, Cristiano, veja bem, aqui em Mateus 24, Jesus está falando de 2 períodos. De fato, ele está falando do ano 70, mas a partir do versículo 36, ele começa a falar daquele dia, que é um dia que vai vir ainda. Amado, isso não faz sentido à luz nem da hermenêutica, de nada. Como é que você pode tirar do contexto? O contexto todo é sobre a destruição de Jerusalém, sobre o que Daniel profetizou. Então, como é que a partir do 36 ele está falando de uma outra era, de um outro... Não tem lógica isso. Ah, mas Cristiano, parece que Jesus está falando de 2 tempos. Amados, é claro que parece. Por quê? Porque Jesus está falando do período anterior ao ano 70, todo aquele período que foi de grande tribulação para os judeus, principalmente os 3 anos e meio finais, que foi justamente o finalzinho da última semana de Daniel. Vocês entendem? Então ele está falando, ele vem relatando o que ia acontecer antes, mas ele diz, ainda não é o fim, é o princípio das dores. E aí depois ele fala daquele dia. Então ele fala do que ia acontecer antes, e depois ele fala naquele dia. O que é aquele dia? A parousia, o ano 70. Então, parece que ele fala de 2 períodos distintos. Parece, mas não é que o segundo período é num futuro 2000 anos depois. Isso não tem lógica alguma interpretativa à luz da Bíblia, não faz sentido algum. Nem à luz da Bíblia, nem à luz da história da humanidade. Ele fala, parece que ele fala de períodos distintos, porque ele fala, em uma parte boa de Mateus 24, ele fala do que acontecer antes, dos sinais. E depois ele fala, naquele dia, no dia fatídico da parousia, aí vai acontecer isso, isso, isso e isso. Então, amado, tire da tua mente o medo dessa grande tribulação que dizem que vai acontecer, né? E que vai ser tirado um, o outro vai ficar desesperado. Tire da tua mente isso, amado. Já se cumpriu. Tudo já foi consumado. Descanse nessa palavra. Entende isso? Descanse. E vamos continuar, se Deus permitir, em nome de Jesus, eu creio, esse estudo maravilhoso. Tá bom, abençoado? Na próxima semana falaremos de um outro assunto, mas eu quero muito que você aprenda conosco, descanse no Senhor. Entenda que essa questão de escatologia bíblica já foi. Tudo que você ouvir falar por aí, que vai acontecer, que vai vir um anticristo, e não sei o quê, e o Illuminati, e vai... Ah, mas tira isso da tua mente. Tudo que Jesus profetizou já se cumpriu. As 70 semanas de Daniel se cumpriram no ano 70. Tudo que Jesus profetizou aqui em Mateus 24 se cumpriu no ano 70. Então vamos descansar no Senhor e continuar aprendendo em nome de Jesus, tá bom? Gente, são 22 horas e 8 minutos para quem está ao vivo, né? Se você está pela gravação, desconsidere. Mas agora, para quem está ao vivo, 22 e 8. Muito obrigado pela audiência. Hoje foi grande, né? O esboço estava muito grande. Mais de 1 hora de estudo, mas é muito bom, né? Graças a Deus. Tá? Convido vocês, amados, a estarem conosco, se Deus quiser, no próximo domingo. Tá? Teremos mais um estudo tremendo no domingo que vem, se Deus quiser. Então, convido você a estar conosco em nossa transmissão do culto racional. Começa às 10h30 da manhã o culto, mas a transmissão começa às 9h30. A gente passa 1 hora batendo papo com os irmãos, conversando, vendo as fotos dos irmãos, recebendo testemunhos, pedidos de oração. É um período muito gostoso. Então, venha estar com a gente no domingo, 9h30 da manhã, se Deus quiser, tá? Então, a gente faz 1 hora de bate-papo, né? A gente chama de recepção do culto, né? Então, a gente faz 1 hora de recepção para receber os irmãos, conversarmos. Às 10h30 a gente começa o culto racional propriamente dito, tá? Então, amados, eu espero vocês no próximo domingo, se Deus quiser, a partir das 9h30 da manhã, tá bom? Olha, um restante de sexta-feira para vocês maravilhoso, um excelente fim de semana, tá? E nunca se esqueçam, amados, vocês são abençoados, tá bom? Se Deus quiser, nos veremos no domingo, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Grande beijo.